os irmãos desse texto. Como já disse, buscaremos outras referências, mas a princípio nós queremos pensar com os irmãos. É impossível falarmos do assunto sem entrar, sem detalhar aqui a missão específica que Jonas recebera do Senhor. Jonas, ele ouve a voz do Senhor, diz a palavra que veio a Jonas a palavra do Senhor, dando-lhe uma ordem para que ele se levantasse e fosse à grande cidade de Nínive. E havia uma mensagem específica que Deus colocara no coração de Jonas para que ele profetizasse contra aquela cidade. Ele disse: vai, a grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Se Jonas tivesse aqui atendido esta determinação, se prontamente ele tivesse obedecido essa ordem de Deus, muitas consequências teriam sido evitadas, tanto para ele como também para as pessoas que estavam naquele navio. Mas ele resolveu mudar o seu itinerário. A direção de Deus para a vida de Jonas era Nínive, mas ele resolve tomar um outro rumo, indo para Tarsis, que de Nínive a Tarsis é uma viagem muito longa. Realmente ele queria fugir da presença de Deus e também da sua missão. E já aprendemos aqui de princípio que quando nós rejeitamos cumprir com a tarefa, com um projeto que Deus nos delega, com uma responsabilidade, a princípio nós já aprendemos aqui que a nossa fuga, o nosso não cumprimento com a tarefa ou com a missão estabelecida, ela vai causar de alguma forma prejuízo a alguém ou à própria pessoa. Eu disse aqui esses dias a respeito daquele profeta velho, que está lá no livro de Samuel, quando Deus determinou a ele uma missão, para ele ir ter com Jeroboão, entregasse uma mensagem, e Deus havia dito para ele não comer pão, nem beber água na cidade, nem voltar pelo caminho que ele foi. A princípio ele foi bem, até ao seu encontro com Jeroboão, ali diante daquele altar, ele fez perfeitamente como Deus delegou a ele. Só que, depois que ele conclui ali aquela mensagem profética, os filhos do profeta velho o convida para estar com os seus pais na sua casa, e ele disse: olha, eu não posso nem comer e nem beber por aqui, vou embora. Tomou um outro caminho, mas quando o profeta velho tomou conhecimento, mandou chamá-lo, ou melhor, mandou os seus filhos preparar um jumento. Prepararam, e ele seguiu após o homem de Deus e o encontrou, e o convenceu de voltar. Ele até disse: olha, o Senhor me disse que eu não poderia comer pão e nem beber água na cidade, e nem voltar pelo mesmo caminho. Mas o profeta velho disse: olha, eu também sou profeta, e Deus falou comigo. Deus mandou você voltar. Olha, uma vez que Deus diz não, é não. Mas o profeta velho conseguiu persuadir aquele homem de Deus que voltou. E diz a palavra, quando ele estava na casa do profeta velho comendo pão, aí Deus de fato usou o profeta velho e disse: olha, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor,
você não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Você vai retornar e um leão te matará. E assim aconteceu. Então, o descumprimento de uma ordem divina, ela nos traz consequências, nos traz prejuízo. Quando Deus orienta, vá para a direita e alguém toma o caminho da esquerda, ele pode sofrer danos, ele pode envolver numa consequência ou fazer com que alguém sofra consequências da sua desobediência. E com Jonas aqui não foi diferente. A ordem de Deus é para que ele fosse a Nínive. Havia uma mensagem específica. Qual era a mensagem? Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Segundo os pensadores, e aqui no rodapé da Bíblia Pentecostal, diz assim: veja bem, Jonas foi chamado por Deus para advertir a Nínive concernente ao juízo divino que estava prestes a se abater sobre ela em consequência de seus muitos pecados. Então o chamado de Deus para Jonas era esse aqui. Ele tinha que sair daquela cidade, daquela localidade, ir até Nínive e notificar aquele povo que o Senhor Deus estaria trazendo um juízo divino sobre aquela cidade. Por causa de quê? Por causa, em consequência de seus muitos pecados. Nínive, segundo os historiadores, era uma cidade sanguinária. Era uma cidade que envolveu em muitas práticas pecaminosas, inclusive na imoralidade. Os soldados de Nínive, segundo os historiadores, um dos prazeres maiores que eles tinham quando eles iam para o campo da batalha, era prazeroso para Nínive, para aquele exército, degolar as pessoas, e eles faziam um monte de cabeças à entrada da cidade de Nínive. A maldade do povo era grande. Jonas, conhecendo isso, ele sabendo da bondade, da grandeza, da misericórdia de Deus, disse: Deus vai perdoar esse povo se ele arrepender. O coração do profeta estava endurecido. Parece que o coração do profeta Jonas tinha dentro dele um desejo de vingança contra os moradores dessa cidade. Mas Deus deu a ordem. Deus não quer que ninguém se perca, mas Jonas foi infiel na sua missão. Diz mais: Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. Israel odiava os assírios e os considerava uma grande ameaça à sobrevivência. Esta era a situação de Nínive. Jonas, o profeta, conhecendo, disse: não vou lá profetizar. Esse povo pode arrepender e Deus vai perdoar os seus pecados. E na verdade, Deus queria perdoar a cidade. Deus queria perdoar aquele povo. E o homem escolhido para aquela missão foi Jonas. Mas Jonas, a princípio, não quis cumprir com a ordem de Deus. E às vezes isso nos alcança. Deus nos dá diretrizes e nós não queremos. Ah, Senhor, eu não posso fazer assim. Deus dá uma orientação e nós queremos agir segundo os nossos próprios entendimentos, segundo o nosso pensamento. Deus diz: olha, faça isso. A gente quer vir para cá. Parece que aqui é mais fácil. Parece que aqui vai dar mais certo. Por ali eu estou vendo que o caminho é mais espinhoso. Mas se é o caminho que Deus orientou, nós podemos entrar por ele, porque a vitória, ela é garantida. Glória a Deus. Lembra de Ananias com Saulo? Quando Saulo cai do cavalo, ouve a voz de Deus, fica cego, o Senhor fala com Ananias, fala: vai lá na rua direita, na casa de Simão curtidor, tem um homem lá orando, o nome dele é Saulo. Vai lá, você vai orar por ele e eu vou restituir a sua visão. Quando Ananias ouviu falar que era Saulo, disse: Senhor, este homem,
Quantos males ele tem feito ao seu povo, à igreja, tem maltratado o seu povo, tem perseguido, e agora o Senhor me manda ir lá. Quer dizer, ele questionou. Aí Deus disse: Simão, Ananias, vai, porque este homem é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer por causa do meu nome. Veja bem, na visão do profeta, era um homem qualquer, um homem ruim, um homem que precisava morrer, um homem que tinha que ser rejeitado pela sociedade, na visão humana, na ótica humana. Mas na ótica divina, o Senhor estava falando: é para mim um vaso escolhido. Talvez alguém te menosprezam, não é? Te considera o menor de todos, o inferior. Talvez humanamente alguém olha e não te dá nenhum valor, mas a ótica de Deus é diferente. Ele está olhando e está dizendo: este me serve, este me agrada, eu tenho um projeto na vida dele, eu vou abençoar, eu vou prosperar, eu vou fazer ele crescer. E o Senhor faz, porque a ótica divina é diferente da ótica humana. Às vezes nós pensamos: isso aí não vai dar nenhum fruto, esse aí não frutifica, isso é uma vergonha, é uma ovelha negra, é uma pedra escura. Mas o Senhor está olhando diferente. Para mim é um vaso precioso, vai frutificar, vai louvar o meu nome, vai pregar a minha palavra, vai orar, vou dar os dons, vou encher do Espírito, porque a visão de Deus é diferente da visão humana. Você pode dar glória a Deus? O profeta não queria que o Senhor tivesse misericórdia de nenhuma nação, exceto Israel, e sobretudo que não tivesse compaixão da Síria. Jonas se esquecera de que o propósito supremo de Deus para com Israel era que Israel fosse uma bênção para todas as nações, para os gentios. E o Senhor olha para a igreja. O propósito de Deus em relação à igreja é que nós, igreja, sejamos canal de bênção nesta cidade, nesse município. É que esta igreja, ela seja canal de bênção no nosso estado, no nosso país. Aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, Deus está de lá olhando para nós e dizendo: eu quero que você seja canal de bênção na vida dessa pessoa, que você seja canal de bênção na vida do teu vizinho, na vida dos teus parentes, dos teus familiares. Esta é a ótica divina. E às vezes nós olhamos para um vizinho que nos perturba, né? Eu não tenho esse problema, graças a Deus, mas quem sabe você tem. Fala: mas gente, que tribulação, né? E a gente quer que aquele vizinho some, que ele muda de perto de nós. Alguém fala mal, mas a ótica de Deus é o seguinte, é diferente. Ele quer que você ame o seu vizinho, Ele quer que você pregue a palavra pelo seu vizinho, Ele quer que você evangelize o seu vizinho e que você ganhe ele para Cristo. Então a ótica divina é diferente da nossa. E nós só vamos fazer isto se nós atendermos o chamado. Mas nós fugimos. Jonas fugiu. Jonas aqui, nós o qualificamos como um fugitivo. Deus deu a direção, mas ele fugiu. E às vezes Deus coloca alguém diante de nós, do nosso lado. Alguém reclama da sorte, reclama da sua situação, e a gente vê que ele está carente de uma palavra de Deus, e às vezes a gente não fala do amor de Jesus. Não convida para, pelo menos para estar na igreja, para participar de um culto. Porque se ele vir, ele ouve a palavra, e a palavra penetra no coração. E quando a palavra penetra, o Espírito Santo realiza a obra. Glória a Deus. Eu acho que eu já contei aqui, não me lembro. Tivemos um problema lá em Portelândia de uma irmã. Quando ela veio para a igreja, não era crente, começou ficar possessa na igreja. Olha, foram 4 meses de jejum e oração. Foi uma luta. E média de 40 minutos, a gente pelejando, a igreja orando, de 6 da manhã, 6 da noite, orando 24 horas, jejuando. E Deus foi trabalhando na família, Deus foi trazendo a família, arrebanhando.
E quando o pai dela ouviu dizer que quando ia expulsar, sai demônio, fala, chamando minha filha de demônio, não entendeu a situação, chegou lá armado. 38 na cintura. Aí ele falou, porteiro, hoje eu vim resolver o problema aqui. Vocês estão chamando minha filha de demônio? Então hoje, quer dizer, hoje não vai acontecer isso. Se acontecer, mas aconteceu. Do meio do culto para o fim, demônio manifestou na vida daquela mulher. Só que aquele pai nunca tinha visto uma situação como aquela. Ela desde os 16 anos de idade, ela desmaiava na fazenda, eles não sabiam o que era. E levava para benzedor, tentava com os médicos, tratava e nada resolvia. Mas naquele dia, o negócio virou assim, quebrou, sabe? Foi aquele Deus me acuda. E ele levantou e veio, revólver aqui, mas quando ele chegou aqui, viu, ele começou a chorar. Nunca tinha visto aquilo na vida dele. E aí eu falei para os irmãos, acorde ele, é ele que está precisando de ajuda agora. Foram socorrer ele lá, oramos, repreendeu, fizemos apelo e ele aceitou Jesus como Salvador. Nós precisamos falar. Jonas não quis falar. Jonas queria que aquele povo perecesse. Glória a Deus. Ele não queria que o Senhor usasse de misericórdia para com aquela nação. Ele pensava que salvação era só para Israel, mas o Senhor Deus tinha no seu projeto salvar aquela cidade. Por isso que ele enviou o profeta. A mensagem era dura, mas era uma mensagem para arrependimento. Glória a Deus. Aí diz assim: Cristo vocacionou a igreja para cumprir uma tarefa missionária maior do que a de Jonas. Por isso, eis a ordem imperativa do mestre: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jonas era uma cidade lá. Nós temos a responsabilidade como igreja de estar cumprindo a mesma missão. A igreja é vocacionada para cumprir esta tarefa de levar a palavra, de anunciar o evangelho, de dizer que Jesus salva. Glória a Deus. Mas Jonas resolveu fugir. Quando Deus disse: levanta-te e vai a Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Diz a palavra que ele se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro do navio para ir com eles para Tarsis. De Jope a Tarsis, aproximadamente 4.000 quilômetros. Veja o sentido tão oposto que Jonas falou: vou fugir, vou para longe. Vou para longe. 4.000 quilômetros, o Senhor vai arrumar outro profeta aí e mandar no meu lugar. Mas existe coisas que Deus delega uma ordem no sentido coletivo para toda a igreja. Mas existe ordens divinas que ela é específica para uma pessoa. Deus pode falar: Enoque, é você que vai lá, é o Enoque que tem que ir. Se Deus quiser usar o da Saev para alguma obra, da Saev, é você que vai lá, é ele. São chamados específicos. A chamada aqui era para Jonas. Ele bem poderia, o Senhor Deus, preparar um outro profeta e mandar, mas ele queria que Jonas fosse. Ele foi trabalhar na vida de Jonas. Fugiu 4.000 quilômetros. E quando estavam naquele navio, a Bíblia diz que o Senhor Deus mandou ao mar um grande vento, e fez-se uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Olha que situação. Eu disse no início que a nossa desobediência, ela pode causar consequência a outras pessoas. Envolve muita gente. Uma desobediência, ela pode envolver muita gente numa situação difícil. Por que você está nessa situação? Por isso e tal. Aí a gente vai ver um histórico, aí você vai descobrir. Alguém vai dizer assim: Deus me falou para entregar uma mensagem, eu não fui.
Deus mandou eu realizar esta obra e eu não fui, aí a consequência está lá. Então nós precisamos ter cuidado. Como igrejas, nós ouvindo a voz de Deus, a ordem de Deus, vamos fazer, vamos cumprir a missão que o Senhor nos delegou. Vamos tomar mão e fazer. Aleluia, glória a Deus. Por mais que seja difícil. Eu estava em Portelândia um dia, e uma irmã chegou em casa e disse: pastor, eu tive uma visão. E ela contou a sua visão. Ela disse: eu chegava numa cidade, eu não conheço, ela é do Mato Grosso. Ela disse: eu chegava numa cidade por nome de Jandaia, eu vi uma placa, Jandaia. E Deus me mostrou lá 3 pessoas. Deus me mostrou 3 pessoas. Uma senhora e 2 homens. Os homens que o Senhor me mostrou são obreiros. E ela me disse assim: o senhor sabe onde fica Jandaia? Eu falei: sei, eu tenho amigos lá. E ela me contou, eu falei: conta para mim, que tipo é as pessoas que você viu na visão? E ela me contou. E na visão que ela me contou, eu identifiquei uma pessoa, que é amigo nosso. Inclusive hoje ele é evangelista da igreja lá. Dirige o culto do departamento dos varões. E ela deu as características, fez o desenho falado. E eu disse: esse irmão eu sei quem é. Agora as outras 2 pessoas eu não sei. Ela falou: olha, um é pastor. Falou: que dia o senhor pode ir lá comigo? Deus me mandou ir lá. Aí marcamos o dia e nós fomos. E eu pensei assim: vou passar primeiro na casa de um pastor, amigo meu. Ele já deve estar hoje com 84 anos de idade. Aí passei na casa desse pastor, chegamos, cumprimentamos, conversando. E ela olhando, e ela disse assim: não é esse não. Ficamos um pouco com ele, tomamos um café e saímos. E nós fomos para a casa do outro irmão, que ela deu as características, eu imaginei quem fosse. Quando nós chegamos, cumprimentamos, entramos, são amigos nossos. Aí, quando ela teve a oportunidade, ela olhou para mim e disse: é esse? Tudo bem, ficamos por ali conversando, aguardando o momento que ela estaria fazendo o que Deus determinou. Mas o moço teve que sair, nós fomos para uma chácara que era da sogra desse moço. Chegamos na chácara, a esposa dele estava também, e a sogra, e conversando ali com as pessoas, ela perguntou por uma irmã, falou: irmãos, vocês são daqui? Eu estou procurando uma irmã, assim, 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 nessa e nessa condição. Essa irmã está doente, muito doente. Inclusive a sogra dele, do rapaz, não tinha saído, estava no quarto. E a irmã Sara, que é a esposa do irmão, disse assim: é minha mãe que está doente. Minha mãe está com todos esses problemas aí. Falei: sua mãe está aqui? Está. Quando ela veio, aí a irmã glorificou a Deus. Realmente, falou: pastor, essa irmã, Deus me mostrou. E aí, o irmão chegou na chácara. O marido o genro, né? E nós fomos fazer uma oração com eles. Eu conheci uma história, uma situação que o irmão estava vivendo. Eu passei por lá, ele havia me contado. Problema seríssimo. Seríssimo, pensa num problema sério. Ele me contou, já estava quase que separando da família, e nós começamos a orar. Essa irmã foi na irmã que estava doente, ministrou a cura, e realmente ela foi curada, para a glória e louvor do nome do Senhor. Sabe que aquela cura momentânea assim, Deus a curou. E aí nós oramos. Quando nós estávamos orando, é que o moço chegou. Meus irmãos, Deus revelou o mistério. Deus fez como aquela visão de Pedro, tipo que estendeu assim um lençol e foi decifrando
tudo, foi revelando tudo. Como eu sabia da situação do moço, eu fui só glorificando a Deus em espírito, dizendo, realmente Deus está usando. Irmãos, do jeito que Deus mostrou lá, aconteceu lá naquela cidade. Aí fomos para a terceira casa, que também tinha um outro pastor amigo nosso que morava em uma chácara. Quando nós chegamos, que ela olhou no irmão, falou para mim, pastor, é esse irmão. E ele havia enfrentado uma dificuldade, uma luta tão grande em uma igreja que ele estava. Havia mais ou menos 4 meses que ele tinha sido transferido de congregação, mas uma luta que ele estava vivendo, uma situação difícil, terrível, que nós não queremos que ninguém enfrente. E Deus começou a falar com ele, e foi falando, e foi revelando o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, e aquele pastor caiu em prantos. E nós oramos, e eu glorifiquei a Deus pela vida da irmã. Depois ela saiu, eu fiquei a sós com o pastor, e ele me disse assim, pastor Adilson, tudo que essa irmã falou, eu estou vivendo. Mas veja bem, se a irmã lá foge da responsabilidade, se ela faz como Jonas, resolver ser uma fugitiva e não cumprir com a ordem de Deus, Deus poderia usar outro, bem da verdade. Talvez levaria um outro tempo, a gente não sabe. Então, irmãos, quando Deus determina que nós façamos algo no reino, nós precisamos fazer. Nós precisamos dizer como Samuel, Senhor, eu estou aqui, fala, porque eu estou pronto para ouvir. Diz eu como lá no livro de Isaías capítulo 6, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós precisamos cumprir com a nossa responsabilidade. Então aqui Jonas, irmãos, fugiu de cumprir com a ordem de Deus. Nós queremos pensar, estamos pensando sobre os fugitivos. Jonas foi um fugitivo, ele tentou fugir, mas nós louvamos a Deus, nós não vamos entrar no mérito da questão toda, porque depois que ele foi lançado, quando os marinheiros interrogaram Jonas, quando desceu ali no porão, que perguntou a ele qual era a ocupação, de onde vinha, de que terra era, quem era o povo dele, que ele declarou, dizendo, eu sou servo do Senhor, eu sou hebreu, temo ao Senhor, Deus do céu, que fez os céus e a terra. E ele declarou para aquele povo que ele estava fugindo de uma ordem de Deus. E eles perguntaram, e agora? O que nós vamos fazer? Que faremos nós para que a tempestade acalma, para que o vento cesse? Eles precisavam de uma solução. Já havia lançado tudo ao mar, dá prejuízo. Um homem fora da direção de Deus, por onde ele passa, ele vai dando prejuízo. Então, se Deus te der uma ordem, cumpra com a ordem do Senhor. Você pode dar prejuízo para alguém. Aqui o prejuízo foi grande. A Bíblia diz que os marinheiros jogaram no mar as fazendas para aliviar o peso do navio. Até que, quando o comandante do navio encontrou com Jonas lá no porão, falou, rapaz, o que você está fazendo aqui? Levanta, clama o seu Deus. Quando ele declarou aqui, eles lançaram sorte para ver por que aquela situação estava acontecendo. A sorte caiu sobre Jonas. Ele falou, você vai ter que nos declarar. De onde tu está vindo, para onde tu vai, que povo é o teu, o que é que você faz na vida? Aí ele esclareceu. Rapaz, por que tu fizeste isto? Aí aqueles homens se encheram de temor e perguntaram, o que faremos para que o mar se acalme? Porque a tempestade se elevava cada vez mais. Aí ele disse, só tem um jeito, me lança no mar. Que situação, né? Foi corajoso. A coragem que lhe faltou para ir a Nínive, falou, olha, o jeito aqui é vocês me lançar no mar. Eu sou o culpado de tudo que está acontecendo. Olha, levantai-me, lançai-me ao mar,
e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ele reconheceu a falha, ele reconheceu o seu erro, ele conseguiu entender que ele estava fugindo da presença de Deus, e que da presença de Deus ninguém consegue fugir. E os marinheiros, temendo, fizeram uma oração. Eles ainda esforçaram para não lançar Jonas, mas vendo que não teria como, fizeram uma oração e lançaram o profeta nas águas. E o mar acalmou. Houve bonança. Glória a Deus. Deus deparou um grande peixe, tragou a Jonas, silenciou, resolveu o problema daquela embarcação. E às vezes alguém enfrenta uma tempestade. Podemos até ser a pessoa certa, mas se nós estivermos fora da posição, nós teremos problemas. Você pode ser a pessoa certa, mas se você não estiver na posição que Deus quer, você será um problema para alguém. Então se posicione nesta noite na presença do Senhor. Se posicione nesta noite diante do Senhor, naquilo que Ele tem ordenado, naquilo que Ele tem preparado, naquilo que Ele tem te chamado. Coloca na posição, deixa Deus te usar, seja um canal de bênção na vida das pessoas. Nós precisamos, porque fugir, irmãos, ninguém foge do Senhor, ninguém consegue fugir. Veja bem, Provérbios capítulo 15, o versículo de número 3, diz assim: os olhos de Deus estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. Para onde nós vamos fugir? Se eu sou bom, os olhos de Deus estão me vendo. Se as minhas obras são boas, os olhos de Deus estão vendo. Mas se as minhas obras forem más, se eu estiver vivendo num mau caminho, também os olhos de Deus estão me contemplando, quer seja eu bom, quer seja eu mau. Então o que nós precisamos fazer? Nos posicionar como servos de Deus. Orar como Davi orou, dizendo: Senhor, não te alongas de mim o teu Espírito Santo, mas enche-me da tua presença. Precisa ser a oração da igreja, porque com a ajuda do Espírito Santo, nós seremos de fato boas pessoas. Por isso vale a pena nós sermos cheios do Espírito Santo. Salmo 66, o versículo 7 diz assim: Ele domina eternamente pelo seu poder, e os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltam os rebeldes. Deus está olhando. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Os olhos do Senhor estão sobre as nações. Deus está vendo tudo. Imagine a igreja. A Bíblia diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, mas se curva para ver os seus filhos na terra. Nós estamos aqui, Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você, Deus está olhando para a sua vida, Deus está sondando o teu coração. Deus conhece com que pensamento você chegou aqui nesta noite. Deus conhece a sua condição física e espiritual, e Deus tem vitória para a sua vida. Mas nós precisamos nos posicionar. Jó capítulo 34, versículo 21. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e Ele vê todos os seus passos. Glorifica a Deus por isso.
Nós precisamos glorificar a Deus, porque cada passo que nós estamos dando, o Senhor está contemplando. Ele vai tirando na nossa frente os obstáculos, Ele vai tirando na nossa frente os laços, Ele vai quebrando os laços, Ele vai derrubando barreiras, e a igreja vai caminhando e vai vencendo pelo poder do nome de Cristo. Quantas pessoas que querem a nossa queda? Quantas pessoas que desejam a tua queda? E o inimigo, por outro lado, arma laços nos nossos caminhos. Eu vou preparar para ele aqui ele não escapa. Mas quando nós vamos chegando, o Senhor quebra o laço ou nos faz desviar. Porque os olhos do Senhor, diz aqui, Ele vê todos os nossos passos. Deus está te vendo, Deus está nos vendo. Vamos mais? Jó 31, verso 4. Ou não vê ele os meus caminhos, e não conta todos os meus passos? Além de ver, ele conta. Ele sabe quantos passos você deu da sua casa até aqui. Alguém já teve a curiosidade de contar? Quantos passos eu vou dar daqui na minha casa? Deus sabe, porque Ele conta. Da minha casa que eu morava lá na igreja sede Mineiros, ela dá 300 metros. Da outra casa que eu construí, onde mora o meu filho, Ariel, dá 1.200 metros, já contei. Curiosidade, a gente chega na igreja, a gente conta os bancos. Aí você vê na igreja, tem 4, 5 pessoas por banco, você já multiplica, sabe quantos crentes tem. Curiosidade. Aí você bate o olho assim. Cadê o irmão Wagner que está orando? Chegando aqui, irmão Wagner, está precisando de um negócio aqui. As telhas está criando cabelo. As telhinhas de aranha bonitinha, né? Curiosidades. O pastor Josué estava pregando numa reunião de obreiros lá na Bahia, e ele deu um testemunho. Ele disse que ele era muito enjoado com bancos na igreja. Ele tinha que olhar assim e ver certinho lá. Eles contam que foi pregar numa igreja, e quando ele chegou, que começou a pregar, ele disse que glorificou a Deus pela igreja dele. Tudo arrumadinho. Na igreja que ele estava, o banco para cá, banco para ali. E é feio. Tem gente que não observa, mas tem os observadores, né? Você chega assim e já vê que tem uma lâmpada queimada. É simples detectar, não é? Imagina, nós que somos homens, vemos muitas coisas. Imagine Deus. O Senhor, Ele conta os seus passos da sua casa para o seu trabalho. E Ele vê aquilo que nós não vemos. Durante um dia, em um trabalho, em uma empresa, quem sabe aonde você trabalha, você não vê os laços, as setas que Satanás lança, mas Deus está ali te dando proteção, te oferecendo segurança. Deus está ali tirando o mal. Deus está ali te colocando um capacete na sua cabeça, para que você não seja atingido com dardo inflamado do maligno. Deus está te revestindo da couraça da justiça. Deus te calça os pés na preparação do evangelho da paz. Deus te dá um escudo chamado escudo da fé, para que você esteja apagando todos os dardos inflamados do maligno. E por fim, Ele te dá também a espada do Espírito. A única arma ofensiva que nós temos não é a nossa boca, não é a nossa língua. A arma ofensiva é a palavra de Deus. A palavra diz: e o Senhor Deus nos dá também a espada do Espírito, porque com ela nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós vencemos o maligno com a palavra, vencemos o mundo com a palavra, vencemos as afrontas com a palavra. Glória a Deus. Por isso nós precisamos cumprir na nossa vida Efésios capítulo 6, versículo 10. Tomar posse das armaduras de Deus. Glória ao nome do Senhor. Salmo 11, o verso 4 diz assim: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Mas tem uma coisa: os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras
provam os filhos dos homens. Deus está lá, mas Ele está nos acompanhando, está nos provando. E a Bíblia diz mais, que Ele prova até a intenção do nosso coração. Jonas tentou fugir, mas não conseguiu. Ele teve que retornar. E quando ele foi lançado lá no mar, o peixe o tragou, e Deus deu ordem ao peixe: vai lá e joga Jonas na terra. E ele veio e jogou Jonas na terra. Dali ele se levantou, caminhou e foi até Nínive para pregar a palavra. E ele entrou na cidade. Dentro de 40 dias, e o Senhor Deus vai destruir esta cidade. O rei ouviu, houve arrependimento, proclamou um jejum, homem, mulheres e crianças. Ninguém come, ninguém bebe. Vamos vestir de pano de saco e colocar cinza na cabeça, para ver se Deus tem a misericórdia de nós e nos perdoa. E toda aquela cidade, aproximadamente 120 mil habitantes, homem, mulher e criança, foram para o sacrifício, foram para o jejum. E Deus olhou, viu arrependimento no coração do povo, Deus perdoou a cidade. Mas Jonas estava lá fora da cidade, nasceu lá uma boboreira, e ele estava ali vendo a sombra e aguardando para ver se Deus ia destruir o povo. O povo arrependeu, houve perdão, aí Jonas ficou triste. Jonas ficou triste. Então, irmãos, existem pessoas assim, né? Não quer cumprir a ordem de Deus, e quando cumpre, quer que Deus faz o pior na vida da pessoa. Mas Deus não trabalha assim. A ótica divina é diferente da nossa. Deus pode até entregar uma mensagem dura para alguém, mas se a pessoa arrepender, mudar de vida, mudar de propósito, o perdão de Deus é garantido. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Eu queria falar de outros fugitivos aqui, mas o tempo não dá. Eu queria falar de Adão, fugiu ao pecar contra Deus, capítulo 3 de Gênesis, verso 8. Eu queria falar de Caim, que fugiu após matar o seu irmão Abel. Também pensei em falar de Elias, que fugiu de Jezabel, capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Depois de um grande desafio que ele fez, ele resolve fugir de uma mulher, temeu. E por último, falar de Pedro, que tentou fugir para negar a Jesus, como de fato ele negou a Jesus 3 vezes. Mas lá na frente, no segundo encontro, primeiro encontro que ele teve com Jesus, depois que Jesus ressuscitou, aí o Senhor Jesus teve um diálogo com ele, e o coração de Pedro foi mudado, e ele foi um grande apóstolo, realizou um trabalho lindo para Deus. Mas então, meus amados, não sejamos fugitivos diante de uma ordem de Deus. Pode ser difícil, mas se Deus te determinou para que você faça, dando glória a Deus. A obra dele, ele vai se encarregar. Amém? Que Deus abençoe os amados irmãos. Ler só mais